Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel 8, mas antes nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de termos a sua palavra em nossas mãos, de termos a liberdade de poder ler, adorar o seu nome, buscar sabedoria vinda do teu trono. Nós queremos, Senhor Deus, ler e receber a revelação que vem do Senhor, Pai. Por isso, Pai, repreenda todo espírito de confusão, espírito que traz as mentes cativas para não entender sua palavra. Senhor, repreenda todos eles em nome de Jesus. E a nossa mente nós queremos trazer cativa ao Senhor, para que o seu Espírito Santo fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler em Ezequiel 8. E eu quero te convidar para você ler uma boa parte desse texto comigo, para que não haja confusão, para que não haja nenhum tipo de confusão. Galera do MSN, aguarde um pouquinho, tá? No 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e vi uma semelhança como a aparência de fogo. Desde os seus lombos e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como um aspecto resplandecedor, como um brilho de âmbar. Estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça. Gente, foi como se uma mão pegasse ele pelos cabelos. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu. Gente, olha o que aconteceu com Ezequiel. O Espírito pegou ele como se fosse pegou pela cabeça e levantou ele entre a terra e o céu. E me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio, de dentro, que olha para o norte, onde estava colocado a imagem que provoca ciúme. Então havia uma imagem no pátio que provocava ciúme. Ok? Havia uma imagem no pátio que provocava ciúme. Vamos continuar. E a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Então ele me disse: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei os olhos para o caminho do norte e vi que do lado do norte, à porta do altar, estava uma imagem de ciúme, à entrada. Ele me disse: filho do homem, vês tu que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, a fim de afastar-me do seu santuário? Pois verás maiores abominações. Ok, estava erguendo estátuas, imagens. Mas vamos lá. Então ele me levou à porta do átrio. Olhei e vi um buraco na parede. Ele me disse: filho do homem, cava agora naquela parede. Cavei na parede e vi uma porta. Então me disse: entra e vê a terrível abominação que eles fazem aqui. Entrei e vi toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede em redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, como Joazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas. Cada um tinha na mão o seu incensário e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintando as imagens? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra.
Quer dizer, os responsáveis pelo templo estavam pintando imagem nas paredes. Que coisa terrível, né? De novo ele me disse, no versículo 13, tornarás a ver ainda maiores abominações do que estes fazem. Então me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte. E vi ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Tamuz é o filho de Nimrod, do qual veio a árvore de Natal, tá? Chorando por Tamuz. Olha que coisa abominável, chorando por um Deus chamado Tamuz, filho de Nimrod. Não é? Nimrod morreu e achavam que Tamuz era a reencarnação dele. Coisa desse tipo, por aí vai embora. Ele me disse, viste, filho do homem? Verás ainda abominação maiores do que esta. Ele então me levou ao átrio interior da casa do Senhor e vi, na entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles se prostravam diante do sol, virado para o oriente. Então me disse, viste, filho do homem? É coisa de pouca monta para a casa de Judá. O fazerem as abominações que fazem aqui, deve ainda encher a terra de violência e continuamente provocar-me a ira? Eles chegaram o ramo ao seu nariz. Isso aqui é um funeral maçom, acontece no funeral maçom, trazer o ramo ao nariz, o ramo de acácia. Pelo que também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me grite aos ouvidos em grande voz, eu não ouvirei. Irmãos, há uma idolatria tão grande dentro da igreja. Isso está acontecendo dentro da igreja hoje. Isso aí foi lá no templo. Foi lá no templo. No templo e há muitos anos atrás, há centenas e centenas e centenas, milhares de anos atrás. Mas não mudou, não. Eles pintavam imagens de animais, adoravam deuses pagãos como Tamuz. Se você ver um estudo sobre árvore de Natal, você vai ver que vem lá de Tamuz. Tamuz era adorado embaixo de uma árvore, de um pinheiro. Esse mesmo Tamuz é adorado hoje dentro das igrejas, no Natal. É a mesma abominação. Agora, veja bem, vai lá em Apocalipse 21. Ele fala de abominação ali que você leu, né? Em Ezequiel 8. Agora, olha só Apocalipse 21. Porque o que manda é a Bíblia. Eu estou nem me lixando para a tradição. Eu quero que tradição morra. Eu não estou nem aí com tradição. Mas isso é tradição. Vá para o inferno, tradição. Mas quando, olha só, Apocalipse 21, 8. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O que tem a ver um texto com o outro? Medrosos, se o líder que tem medo de pregar contra Natal, contra essa Páscoa maldita que está aí, contra essas festas pagãs dentro da igreja, contra essa adoração a ídolos dentro da igreja, ele é mentiroso, ele enquadra aqui. Aos incrédulos, quanto àqueles que estão me ouvindo e aqueles que ouvem, que a gente está falando na Bíblia, e não crê, é incrédulo, está aqui. Aos abomináveis, o Senhor lá em Ezequiel não disse que é abominação isso que fazem dentro do templo? Adorar ídolos? Quantos Papai Noel tem nas casas e tem nas igrejas sendo adorado? Na casa de crentes sendo adorado. Encaixa aqui. Tá? Adultério, aí homicidas. Aos homicidas e aos adúlteros. Adultério está aqui. Quando você troca a tua fé em Deus
por outra, você está também adulterando. Eu chamo isso de um adultério espiritual, está aqui. Aos feiticeiros, se encaixa, porque aquele que sabe o que tem que ser, que é a verdade, as orientações do Senhor, não adorarás outros deuses, não adorarás a outro Deus, senão a mim, não levantará imagens e esculturas, está ali o Senhor falando, e não faz, entra em rebeldia. Rebeldia é igual pecado de feitiçaria, diz lá em 2 Samuel. Então, encaixa aqui. Os idólatras, quando você leva um santo para sua casa, uma imagem de um santo para adorar, você é idólatra. E Noel é São Nicolau, um santo russo, você está idolatrando. Mentirosos, quando você ensina isso para os seus filhos, quando eu ensino isso para os meus filhos, Papai Noel, Natal, estou ensinando mentira, mentirosos. Sabe qual será o lugar para essas pessoas? No lago de fogo, de enxofre, que é a segunda morte. Eu confesso a vocês que muito me chateou assim, me entristeceu, lendo esse texto mais uma vez hoje, e ver que tudo isso está acontecendo de novo dentro da igreja. Adoração a ídolos, eu estou falando de igreja evangélica, adoração a tradições, tá? Pessoas que estão abrindo mão da palavra de Deus em função de tradições, em função de costumes familiares, em função disso. E o local para mentirosos, traidores, para idólatras, é terrível, gente. Isso doeu meu coração porque há uma condenação para esse tipo de coisa. Há uma condenação. A condenação é lago de fogo. Há uma condenação para quem sabe o que é isso e não ensina. E deixa com que as pessoas vivam na mentira. Eu abri um site aqui, por exemplo, olha só, tem um monte de gente, um monte de servo, eu já cansei de falar isso, fica até redundante, mas um monte de filho de crente assistindo filmes como O Crepúsculo. Agora aqui, Avatar é o melhor filme da associação, isso pela Associação de Jornalistas da Internet. Avatar, altamente demoníaco, só o trailer dele já é demoníaco. Melhores e piores do ano. Michael Jackson é o mais bem falado, ele é pedófilo, foi pedófilo. É o mais bem falado na internet. Um filme demoníaco é o melhor filme pelos cronistas da internet, pelos jornalistas na internet. Você está vendo como as coisas do mundo estão sendo adoradas até pelos filhos de Deus? A diferença está que lá eles desenhavam répteis, imagem. As pessoas adoram atores, adoram cantores gospels, adoram filmes, adoram histórias de filmes, livros como Harry Potter, como quantos outros. Papai Noel. Se vocês têm uma deusa, se eu não me engano, é do... Eu não sei se ela é... Não é egípcia não, acho que ela é grega. Que ela é rodeada de coelhinhos com ovos. É o princípio dessa Páscoa mundana que está aí. E agora a gente lê isso aí e o Senhor fala, olha só, Ezequiel, o Senhor tem que pegar o cara pelos cabelos, levantar o cara, trazer o cara dentro do templo, fazer o cara ver dentro do templo, que os caras dentro do templo estavam fazendo isso tudo. Mas hoje, antigamente eles faziam isso às escondidas, hoje está se fazendo às claras, sabe, às claras, tá? Tá? Então, fazendo as coisas às claras, à frente de todo mundo, afrontando ainda mais o Senhor. Afrontando ainda mais o Senhor. Então, a palavra para nossa hoje é, irmãos, diga não a isso. Diga não a esse consumismo de Natal. Diga não a essa troca de presente, que é costume também do mundo. Diga não à árvore de Natal. Diga não a Papai Noel. Diga não a esse costume maldito. Diga não a isso. Irmão, se nós não negarmos isso, se nós não dissermos não, não vai brigar com ninguém que pratica isso. Não vai brigar não vai chegar na tua casa brigar, na tua igreja brigar. Simplesmente se abstenha dessas coisas. Tem muita gente que pode estar pensando,
O pastor fala isso em benefício próprio, porque se a gente não gastar com os nossos presentes, com o nosso bem-estar, daqui a pouco ele pede oferta. Não é para isso não, pega o seu dinheiro e invista em coisas saudáveis para você. Mas não entra nessa ciranda financeira, porque a grande parte dos nossos amados irmãos, já falei isso aqui, eu estou falando de novo porque hoje é dia 15, a grande parte dos nossos irmãos estão pintando a casa, estão comprando enfeites de Natal, estão preparando ceia de Natal, estão preparando presentes, estão enfeitando árvores, estão enfeitando igreja, estão fazendo cantata. Aqui no Espírito Santo tem uma árvore viva que fala: a árvore de Natal é para Tamuz. Você viu que o Senhor falou? Olha que terrível a abominação, essas mulheres chorando a morte de Tamuz. A árvore de Natal era adoração a Tamuz. Entendeu? Aquele que o Senhor falou: olha que abominação as mulheres de Israel fazendo isso. E aqui em Vitória tem uma igreja que tem uma árvore, tipo uma pirâmide, onde as pessoas se montam ali, uma árvore viva e canta. Adoração a Tamuz dentro da igreja. Quantas igrejas estão enfeitadas preparando cantata de Natal? Ah, pastor, mas acontece que as músicas que a gente canta na nossa cantata de Natal são músicas que não são Jingle Bell e não são alusivas a Papai Noel. Meu irmão, minha irmã, não vamos travestir de santo aquilo que é profano. Então nós podemos fazer um culto de umbanda, vamos dizer assim, uma roda de umbanda, com atabaques, com mulheres vestidas de baiana, com tudo aquilo, e ao invés de tocar aquelas músicas de umbanda, nós vamos celebrar o nome de Jesus ali no terreiro. Podemos fazer isso? Você acha certo? Você ir para um lugar, fazer uma festa consagrada ao demônio e você usar aquela festa ali. Tem festa de umbanda específicas deles. Pegar e ao invés de usar as músicas de umbanda, usarmos o louvor e adoração? Tem. O que você acha? Então, dá para fazer isso? Pegar um ritual hindu, lá da Índia, de adoração a mortos, e ao invés de nós cantarmos aquelas músicas de hindu, nós vamos cantar louvores e adoração a Deus, nos travestirmos, usar as mesmas coisas? Você acha que a gente pode fazer isso? Então, é só ler. É só ler. Lê ali Ezequiel 8. Vai vendo as abominações que estão sendo feitas. Vai lá em Apocalipse 21, vê qual é o destino desses que abominam e praticam tais coisas. E se coloque no meio disso tudo e fala assim: o que eu estou fazendo, meu Deus? Será que eu faço parte desse povo que está adorando Tamuz, que está chorando por Tamuz, que está adorando as coisas do mundo, que está levantando altares a Baal, que está queimando fogo estranho? A palavra de Deus, ela é direta, objetiva. Não existe meio termo, não existe mais ou menos, não existe, bem, sabe, se é cultura, nós temos que nos incluir na cultura, porque senão nós seremos taxados como quadrados, como retrógrados, e não vamos ganhar ninguém para o Senhor Jesus. Olha, meu irmão, se para mim ganhar alguém para o Senhor Jesus eu preciso adorar o demônio, então eu não vou ganhar ninguém para o Senhor Jesus, não. Se a palavra do meu Deus não é suficiente, se o Espírito Santo não é suficiente para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, então eu rasgo a minha Bíblia e eu deixo de adorar a Deus. Porque quando o meu Deus, a sua palavra, o seu Espírito não for suficiente, eu precisar de lançar mãos de coisas do diabo, então para que eu adorar o Deus único? Para que eu servir esse Deus? Para que eu estou aqui na internet toda manhã na rádio? Para que a pastora Célia está toda tarde? Para que o Elias Oliveira está aí toda tarde? Para quê? Para que eu acordo de manhã, vou orar, vou adorar a Deus, vou dobrar o meu joelho, vou chorar na presença dele, vou me alegrar, vou ler a Bíblia? Para quê? Se ele não é mais suficiente. Quando Deus não for mais suficiente para mim, para que a palavra chegue até os corações das pessoas, e eu tenho que lançar coisas de mãos do inferno,
tem 100 anos e uma Coca-Cola litro para mim fazer um troço desse. Então, meu irmão, minha orientação, em nome do Senhor Jesus, com muito amor, não sirva a Satanás. Mas, pastor, eu já ensaiei. O que eu vou dizer para você? Diga não. Por quê? Por que não? Peça ao Espírito Santo. Pronto, faça isso. Pastor, mas eu já comprei a árvore de Natal. Taca fogo. Pastor, mas eu já comprei a roupa de cantar lá na árvore que fala lá. Queima, devolve. Se for sua, queima. Se não for sua, devolve. Ah, mas eu sou regente da cantata. O que é mais importante? Você servir ao homem ou servir a Deus? Ser fiel ao nosso Deus ou ser fiel aos costumes? Hein? O que você acha? Hein? Eu quero saber de você, o que você acha. Então você vai orar, tá? Lê esse texto, Ezequiel 8, lê Apocalipse 21 lá, onde eu falei. E leia. E peça ao Senhor para trazer discernimento a você. Ao ler, fala assim: Deus, eu estou te adorando com esse ato, ou estou adorando ao diabo, ou estou adorando tradições, ou estou adorando o homem, ou estou adorando status. O que eu estou adorando, Senhor? É o Senhor? Eu estou te agradando? Ora nesse sentido. Senhor, eu vou para o shopping center, bombar no meu cartão para comprar presente para todo mundo, para encher a árvore de Natal. Pergunte ao Senhor se esse dinheiro que Ele te deu, que não é teu, é dele. Ah, mas foi eu que ganhei com o suor do meu rosto. Você só tem suor no rosto porque Deus te deu vida. E se Ele falar para nós assim, chega da sua vida, Ele vai tirar a nossa vida. Não abrir e fechar de olhos, Ele tira a nossa vida. Então nossa vida está na mão do Senhor. Então se eu tenho suor no meu rosto, é porque o Deus Todo-Poderoso me deu vida. Né? Aí o que acontece? Aí o que acontece? É tudo dele, nada é meu. Tá? Não é nada meu, é tudo dele. Tudo é dele. Para ele. Por ele. Então ore. E faça isso nesse final de ano. Não deixe ser levado por tradições. Né? Está aqui a Cleide me lembrando do que eu ministrei lá no seminário, na formatura. É porque nossas mentes foram programadas para pensar dessa forma e agir dessa forma. Na verdade, nós temos que reprogramar as nossas mentes. A Bíblia diz assim lá em Romanos 12, transforme o mundo através da renovação da vossa mente. Então nossa mente tem que ser renovada, ou seja, reprogramada. Tirar tudo isso que é do mundo e trazer tudo aquilo que é santo, que é de Deus. A coisa é por aí. E você tem essa oportunidade agora de fazer isso. Vamos orar? Pai, nós queremos colocar tudo isso que foi dito diante do teu altar, Senhor. Colocar as vidas que estão ouvindo diante do Senhor, Pai. Senhor, não é o meu falar que vai convencer ninguém. Não é a retórica, não é a insistência, mas é o poder do teu Espírito Santo, que é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, eu louvo o teu nome porque um dia o Senhor me convenceu dessas maldições que estávamos praticando. Agora eu peço, Pai, que o teu Espírito Santo, da mesma forma, Senhor, ou até mais profundamente, com mais sabedoria vinda de ti, convençam esses que estão ouvindo agora de tudo aquilo que foi lido. Senhor, se há abominação no meio do teu povo, que eles sejam agora convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e que caia as escamas, Senhor Deus, da programação do inferno, feito durante séculos sobre o seu povo, Pai. Que essa abominação caia hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. E que todos possam abrir os olhos depois da oração
e serem cheios da verdade do Senhor. Essa é a oração que eu te faço, Senhor. Arranque as escamas agora e encha-os da verdade do Senhor, da revelação do Senhor, da sabedoria que vem do teu trono, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão. Eu não quero botar você contra a igreja, contra pastor, contra ninguém, contra trabalhos de igreja. Não quero botar você contra ninguém. Eu quero botar você a favor de Deus. Só isso. Só isso. Você não vai sair agora. Eu tenho certeza que alguns, ou muitos, ou quiçá todos, estejam tendo agora a ouvir isso, revelação do Espírito Santo de Deus. Mas não é para sair por aí quebrando a árvore de Natal de ninguém, queimando enfeites, jogando as coisas fora, brigando dentro das igrejas, não. Simplesmente adore o Senhor. Agradeça por ter trazido essa revelação. E não participe de abominações. Porque você viu lá qual o destino dos abominadores. É o lago de fogo. E o lago de fogo não foi criado para você e nem para mim. O lago de fogo não foi criado para nós, homens. O lago de fogo foi criado para Satanás e os anjos dele. Não é lugar para nós estarmos, nem eu nem você. Nosso lugar é na glória com o Senhor. Mas não entra na glória cheio de práticas de abominação. Que a graça do Senhor venha sobre sua vida. O nosso site é o www.amazongospel.com. Que Deus abençoe.